oitavo ano, bom dia! Hoje um tempinho só de aula, então vamos falar aí sobre alguns gêneros textuais, no caso, história em quadrinho, cartoon e charge. O assunto está lá na apostila, na página 91, tá bom, gente? Então, vamos começar pela charge. Esse é um termo de origem francesa e significa carga, ou seja, é uma ilustração ou desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, vinculado pela imprensa, que tem por finalidade satirizar e criticar algum acontecimento do momento. Aqui nós temos uma pergunta, charge ou caricatura? Tem gente que confunde as duas por estarem aí muito relacionadas, né? Então, nas ilustrações das caricaturas, os chargistas utilizam-se de traços específicos para enfatizarem as características do personagem que está sendo caricaturado. Estes traços são desenhos muitas vezes, são desenhados muitas vezes com características da pessoa de maneira exagerada. Isso provoca o humor da imagem. Então, como a gente viu lá a imagem do Ronaldinho, do jogador Ronaldinho, por meio de uma caricatura, toda pessoa tem características próprias, né? E o chargista, ele se utiliza dessas características para criar humor a partir de uma imagem, exagerando esses pontos característicos. Então, no caso do Ronaldinho ali, o dente, né, os lábios, enfim. E aí, esse exagero de algumas características provoca humor, tá? A caricatura e os demais elementos verbais e não verbais da charge são pontos de partida para que o chargista manifeste a sua opinião a respeito de um fato da vida real. Então a gente observa a partir daqui que, na verdade, a caricatura ela não é a charge propriamente dito. Ela faz parte da charge, mas para se transformar em charge, precisa também do texto escrito, ou seja, do texto verbal, né? No momento em que a gente só tem a imagem de uma personalidade, a gente só tem realmente a caricatura. Mas a caricatura ela pode se transformar em charge desde o momento em que o chargista ele se utilize também da linguagem verbal para aí sim colocar uma opinião sobre o fato ou sobre a personalidade da qual ele está falando, tá? Então, enfim, o que são charges? Então, gente, as charges foram criadas no princípio do século XIX por pessoas opostas ao governo, ou seja, por críticos políticos que queriam se expressar de forma jamais apresentada, ou seja, inusitada, né? Foram reprimidos por governos, porém, estes textos foram bastante aceitos pela população. Fato que acarretou sua existência até os tempos atuais, né? As charges costumam ser publicadas em jornais, revistas, livros, entre outros. Nos jornais e revistas, as charges podem ser encontradas na seção de cultura ou de opinião, tá? Então, a gente vê aqui que é um texto humorístico de objetivo, de cunho crítico, principalmente político. E é óbvio que esse texto não vai agradar a esse grupo e por isso eles repreenderam, tentaram aí de alguma forma reprimir, mas caiu no gosto da população e são textos utilizados até os dias atuais, tá? As charges são formadas por linguagem verbal, ou seja, as palavras, né, e os textos escritos, e a linguagem não verbal, que são os gestos, cores, desenhos, enfim. O entendimento das charges dependerá do conhecimento que o interlocutor possua. Isto pelo fato delas relatarem fatos ocorridos em uma época definida, dentro de um determinado contexto cultural, econômico e social. Por esse motivo, a charge tem papel importantíssimo como registro histórico, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que entende uma charge, né? Dependendo do assunto que a charge vá abordar, o interlocutor, ou seja, o leitor, a pessoa que tem acesso a essa charge, ela precisa ter aí um grau de conhecimento sobre o assunto
senão ela acaba não entendendo a sátira, o humor, e aí o objetivo do texto acaba se perdendo, tá? Então não é qualquer leitor que consegue ler qualquer charge. Bem, charge ou cartoon, a gente tem aqui um outro tipo, né, de texto, um outro gênero, que é o cartoon. Então vamos ver aí a diferença. Como é possível perceber, os textos abaixo possuem críticas. Vejamos, então assim, a gente está falando aqui tanto de um texto quanto outro de objetivo ou de cunho crítico, tá, gente? A gente vai ter crítica tanto em um como em outro, mas vamos ver o que diferencia esses dois textos. Então vamos observar aqui, ó. No primeiro a gente tem assim, o comportamento da Ferrari em pedir que Massa deixe seu companheiro de equipe passar para que assim mais pontos fossem somados. Isso aqui foi uma crítica feita à equipe Ferrari, que é uma equipe de Fórmula 1, né, em uma determinada corrida, onde o Felipe Massa, estava em primeiro lugar e o companheiro de equipe dele, na pontuação geral, estava com mais pontos. Então, por conta disso, a equipe pediu que Massa deixasse o companheiro passar na frente. Isso gerou aí muita crítica e muita revolta na época, tá? Aqui, ó, as várias mortes ocorridas no mundo por causa do estresse ocasionado pelo excesso de trabalho. Então aqui nós temos uma crítica ao excesso de trabalho, né? Se a gente ler aqui os balãozinhos, o que a gente tem? O que eu tenho, doutor? Estresse. Você tem trabalhado muito. Então aqui a morte, né? A figura da morte, representando as pessoas que trabalham demais, que é um fato da atualidade, né? Hoje a vida moderna faz com que as pessoas trabalhem muito e com isso fiquem muito estressadas. Aqui a gente tem um outro texto falando sobre o aquecimento global. Então, o que nós temos aí de diferença? Além de termos 3 textos críticos, o que a gente tem de diferente entre eles? Então, com exceção do primeiro texto, os demais não dependem de um contexto para serem compreendidos. Esta é uma característica fundamental para a distinção entre charge e o cartoon. Enquanto a charge necessita de um fato ocorrido para que ela obtenha o seu sentido, o cartoon relata um fato universal que não depende do contexto específico de uma época ou cultura, sendo assim atemporal. Então vamos voltar aqui. Olha, tirando o primeiro, que é uma charge, né? Por que uma charge? Porque ele fala de um caso, de um ocorrido específico. O caso aconteceu e aí, a partir desse fato, o chargista construiu, né, o texto crítico. Nos outros 2 casos, a gente não está falando de um fato específico. Está falando de um fato genérico, um fato que acontece no mundo todo, com qualquer pessoa, não foi um fato específico. Então essa é a diferença entre o cartoon e a charge, né? Então aqui, ó, charge relata um fato ocorrido em uma época definida dentro de um determinado contexto cultural, econômico e social específico e que depende do acontecimento desses fatores para que seja entendida, né? Já o cartoon, não, ele relata um fato universal, que não depende do contexto específico de uma época ou de uma cultura, sendo assim atemporal, ou seja, em qualquer momento aquele assunto vai ser compreendido, não hoje, nem daqui a uma semana, enfim, é uma temática que em qualquer momento as pessoas compreenderão, tá, gente? Então a diferença da charge para o cartoon, embora os 2 textos tenham cunho crítico, né, e tem por objetivo fazer as pessoas refletirem, a charge depende de um momento e de um fato específico, o cartoon não. Bem, vamos para as histórias em quadrinhos, né? Vamos entender um pouquinho o que são essas histórias em quadrinhos. Então, hoje, as histórias em quadrinhos
são valorizadas como gênero literário, que conjuga aí imagem e palavras, símbolos e significados, tá? Ou melhor, símbolos e signos, melhor dizendo. Sua linguagem se insere no campo da cultura e da arte, então não é meramente um texto, né? Já é uma produção artística. Então vamos ver algumas características aí de uma história em quadrinho. Então, uma história em quadrinho tem características próprias, que ajudam a diferenciá-las de ilustrações comuns, como um cartaz, né? Como um texto que tenha um desenho associado. Então, essas características podem ser identificadas facilmente. Primeiro, né, é uma história contada em quadrados, né, ou seja, quadros ou retângulos. A moldura da história em quadrinho, dentro dela se desenha uma cena. Então, a gente vai ter um quadrado, ou seja, um quadro ou um retângulo, e dentro desse quadrado ou desse retângulo, a cena ou a história irá ocorrer. A gente tem aí como característica também as onomatopeias, né? Para representações de objetos ou barulho, porque é uma história, ou melhor, é um texto que se aproxima muito da linguagem coloquial, da linguagem falada. Então, há muita presença aí de onomatopeias, né? Para representar aí os sons. Então, dentro dos balões, para representar a emissão de sons produzidos pelas pessoas ou animais. Então, aqui a gente tem alguns exemplos aí, ó. Boar, né, que é a representação do choro, o nhaque, que é a representação de uma pessoa comendo, enfim. Linhas cinéticas. O que são linhas cinéticas, gente? Então, são os riscos que indicam movimento. Se vocês olharem aqui, ó, a Magali, ela, né, a imagem é inértica, ou seja, estática, parada. Porém, aqui a gente tem, ó, o risco, né, as linhas cinéticas representando que ela está caminhando. Então, a linha cinética tem por esse objetivo, né? Tem esse objetivo, indicar o movimento. Aqui, ó, a Mônica, né? Olha a linha cinética aqui da Mônica, mostrando que ela está balançando a cabeça de um lado para o outro. Metáforas visuais. Então, as metáforas são visuais, no caso, né? São desenhos que indicam um sentimento ou um acontecimento. Então, por exemplo, um coração soltando do peito como sinal de paixão, uma nota musical indicando aí um assovio ou uma música, que é o caso aqui, ó, né, da Mônica dançando aí com o Cebolinha, né, e aqui as notinhas musicais representando a música que embala aí essa dança. E os balões, gente? A gente tem diversos balões aí nas histórias em quadrinhos. É através dos balões que os personagens se comunicam. Existem vários tipos de balões. Então, aqui, ó, esse retinho aqui, ó, representa a fala. Esse já em formato de nuvem representa o pensamento. Esse aqui, ó, todo espetadinho, representa o grito, tá? Aqui, ó, o pontilhado representa o cochicho. O formato de coração, claro que representa o amor. A gente tem aqui, ó, a bolinha com a luzinha, né, com a lâmpada dentro, representando a ideia aqui. A personagem teve alguma ideia. Então, o formato do balão também passa uma mensagem, também passa uma informação, tá? Então, aqui, ó, o balão de pensamento, tá vendo? Para indicar que o personagem está pensando aqui, formato de nuvenzinha, ok? Olha o balão do diálogo, né, da fala, para expressar a fala da personagem, tá vendo? As linhas são mais retas aqui, ó, tá? Aqui o balão do grito. Só que além desse espetinho, dele ser mais assim, irregular, né? Assim, ele vem tremidinho. A gente tem também uma outra característica que são as palavras em negritos. Então, o balão do grito pode vir tremido, né? Ou parecido com o balão de diálogo, mas o que realmente o diferencia é o negrito das palavras ou o fato de elas estarem em tamanho maior que as outras, ok? Então é uma característica aí do balãozinho que representa que a personagem está gritando ali naquela cena. O balão do coletivo, né, para indicar que várias pessoas estão falando juntas e a mesma coisa. Então aqui, ó, os três patinhos aqui falando
juntamente uma única fala, tá? O balão duplo é para dar continuidade à fala. Então a pessoa começa a falar, né, e tem aí uma sequência de falas, ou seja, uma continuidade da fala. Então temos o balão duplo com esse objetivo, né? E aí temos aqui, ó, a linguagem dos balões, dos quadrinhos, é tão coloquial e econômica como a do Twitter e seus 144 caracteres. Ou seja, essa comparação aí da história em quadrinho com o Twitter é meramente pela economia de palavras, né? É um texto muito bacana de se ler, porque você tem muito mais a parte visual, ou seja, a linguagem não verbal, do que a linguagem verbal. E por isso torna um texto muito interessante, ok? Bem, vamos às atividades, né? Vou colocar as páginas para você aqui no grupo, para vocês aqui no grupo, e aí durante a aula a gente vai tirando as dúvidas, fazendo as atividades e falando lá no particular, tá bom? Beijo, vamos às atividades, galera!